A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Vamos orar. Espírito Santo, obrigado pelo que você está fazendo em todo o mundo, pelo avivamento do qual podemos fazer parte. Nós abençoamos este dia em nome de Jesus. Amém. Recentemente, toda vez que subo na plataforma, tenho pregado sobre fé. Por causa do que tem acontecido dentro de mim, eu sinto o Senhor me chamando para voltar para as obras que eu fiz no início, para a fé radical na qual eu cresci quando era novo convertido, mas também para edificar sobre isso de fé em fé e na minha própria vida, para inspirar a mim mesmo e a outros para irmos aonde jamais fomos antes. E isso meio que me levou a esta mensagem, ou mensagens, ou série de mensagens, para de fato inspirar fé, para que possamos voltar às obras que fizemos no início e depois aumentarmos a nossa fé onde jamais fomos antes. Por isso, hoje eu vou falar sobre fé radical e, sabe, quantos aqui já viram aquele comercial, aqueles que assistem TV secular, me disseram que existe? É um comercial de cerveja que diz, fala do homem mais interessante. Ele diz assim: eu não bebo cerveja, mas quando eu bebo... Bem, eu conheci o homem mais interessante que eu já conheci, esta semana. E ele é um ex-aluno da escola de ministério, o nome dele é Jimmy Darts. Ah, uhul! Bem, eu não... temos esse podcast que é semanal, esse programa chamado Catalisadores Culturais, e nós entrevistamos pessoas que são catalisadores das 7 montanhas, sabe? Pessoas que levam o reino a esferas diferentes. Já fazemos isso há uns 2 anos. Nós entrevistamos pessoas, algumas do mundo político, outras, sabe, do universo da igreja, educacional ou negócios, enfim. E o meu time disse, nós falamos com o Jimmy Darts, e eu, quem é esse? Me disseram coisas que ele fazia, eu, não vai ser bom. Aí mostraram os vídeos dele, talvez possa ser bom. E ele, eu acho que eu já disse, mas ele é um ex-aluno da nossa escola de ministério. Ele é graduado, então nós fizemos o planejamento do vídeo, nós o entrevistamos e nevou e o rapaz da câmera não conseguia chegar no estúdio. Então tivemos que cancelar. Meu time ficou arrasado, ele voou até aqui, foi muito ruim. Eu pensei, eu vou pegar o meu carro e vou buscá-lo, e nós o levamos ao meu escritório, e aí fazemos uma live no Instagram, vai ser melhor do que nada? Ok, então eu o peguei, e ele estava no meu carro e começou a contar umas histórias, e eu pensando, quem é esse homem? De que planeta você é? E ficamos, sabe, eu me apaixonei por ele assim logo de cara. Começamos a fazer a live no Instagram, falamos por 2 horas, levamos ele para jantar. E sabe, ele é um crente radical, maluco. E ele cresceu numa casa onde seu pai e sua mãe eram crentes. O pai dele era meio brincalhão. Então, antes de conhecer o Senhor, o Jimmy fazia uns vídeos de pegadinhas onde ele ia às festas e fazia umas coisas malucas. Tipo, ele dava um soco nele mesmo, colocava como que sangue, chegava na festa e filmava a expressão das pessoas. Olha que coisa louca. Mas por que você fazia isso? Eu não sei, eu simplesmente fazia. E ele disse que uma vez ele deitou na pista e engarrafou o trânsito quilômetros à frente. Ah, quanta coisa interessante você fez antes de conhecer o Senhor, não é? E, enfim, mas ele tem milhões de seguidores, agora ele tem 11 milhões de seguidores no TikTok. E quando ele se tornou cristão e a forma como ele se converteu é bem louca. Eu contei a história errada no culto passado e o Jay me corrigiu, agora eu vou contar certo. Mas ele estava numa festa fazendo aquelas coisas malucas, tipo pular sobre o fogo, quem chegava mais perto do fogo. E a mãe dele lhe deu meias com o nome Jesus escrito. Então ele tinha as meias de Jesus. E é claro, ele chegou tão perto do fogo que fez buracos na sua meia de Jesus.
E ele foi para casa e, sabe, ele estava numa crise de fé, não estava andando com o Senhor, cresceu num lar cristão. E ele colocou suas meias na gaveta e ele orou, ele disse, Deus, se você é real... A mãe dele disse, eu vou costurar as meias. Ele disse, não, eu vou pôr na gaveta. E ele orou e disse, Deus, se você é real, conserte minhas meias. E ele foi dormir e no dia seguinte as meias dele estavam completamente boas, sem buracos. Então, enfim, ele entregou a vida ao Senhor. Não, fica pior, deixa eu contar para vocês. Isso ele contou quando começou. E o Senhor deu um comando a ele, disse, derrube o seu ídolo, que era toda essa loucura de vídeos. E ele disse que desistiu disso por 5 anos seguindo ao Senhor, fez cursos, fez a escola de ministério da Bethel. E ele passou esse tempo, sabe, andando com o Senhor, aprendendo sobre o Senhor, cheio de fome pelo Senhor. Sabe, ele disse que essa coisa despertou nele. E então, cerca de 5 anos depois, o Senhor disse, ok, eu quero que você volte aos vídeos, mas agora os use para mim. E o que eu vou fazer? Você vai fazer atos aleatórios de bondade. Então, ele me contou a história. Para me dar um exemplo, ele disse que estava em Anaheim, lá tinha um sem-teto, sabe, dormindo na rua em Anaheim, e o Senhor disse, vá e ajude aquele cara. Então ele se senta com o cara, do lado do cara e diz, ei, qual a sua história? E aí o cara era viciado em heroína, era veterano de guerra, ele era viciado, ele já estava na rua há anos. E Jimmy pergunta ao cara, sabe, qual sua lista de desejos? O que tem na sua lista de desejos? E o cara, o que é uma lista de desejos? Algo que você sempre quis fazer. E o cara, sei lá. Eu não sei. Eu queria um dia andar de balão. Eu queria saltar de paraquedas. Eu queria pescar em alto mar. E aí o Jimmy, eu pego você em 2 horas, fica pronto aí. A gente vai andar de balão. Então ele pega aquele sem-teto e o leva para dentro de um balão 2 horas depois que o conheceu. E depois ele o traz de volta, o leva de volta para as ruas e diz ao cara, eu te pego em 2 dias, vamos saltar de paraquedas? Ele pega o cara 2 dias, 3 dias, sei lá, alguns dias depois e leva o cara para saltar de paraquedas. E o cara fica, meu Deus, isso é a coisa mais louca que eu já fiz. E ele disse, bem, daqui a 3 dias eu vou te pegar e vamos mergulhar. E ele leva o cara para mergulhar, ele nunca tinha visto o cara. E o leva para pescar em alto mar. E sabe, aquele cara está sendo totalmente amado, transformado, sabe? E um dos versículos que o Jimmy mais usa é a bondade de Deus leva ao arrependimento. E então, finalmente, ele filma este cara. E ele diz aos seguidores, ei, esse aqui é fulano, eu não sei o nome, John. E John, sabe, John é um veterano. E ele está sendo inspirado e darará. Precisamos ajudar o John. E ele levanta $8.000 num dia para aquele cara. Arranjaram um apartamento para ele. E 1 ano e meio depois o cara conseguiu um emprego. E agora ele tinha um carro novinho. Ele já estava servindo ao Senhor. Sabe, essa coisa louca. E sabe, eu ouvindo aquelas histórias e ficando inspirado, eu estava tipo, eu quero que sejamos catalisadores, eu quero ser um catalisador para inspirar pessoas a mudarem. E ele contando história após história, sabe, de entrar na vida das pessoas, dar dinheiro a elas, transformá-las, sabe, conhecê-las, amar pessoas, transformar pessoas. E eu acredito que nós temos esse chamado em nós para a fé radical. Eu creio que Deus está nos chamando para a fé radical. Eu creio que estamos num momento, Kairos, que não é apenas para um derramamento, mas para um avivamento que leva a uma reforma, que leva a um renascimento. Eu creio que Deus está nos chamando para perseverar em fé. Você está comigo? Sabe, em Tiago capítulo 2, Tiago diz que a fé sem obras é morta. E eu tenho pregado esta série, e eu quero lembrar 2 coisas a vocês que eu quero trazer a essa mensagem. Ouça, a fé é catalisada pelas obras. Você está comigo? Em outras palavras, Tiago diz, você diz que tem fé, mas me mostre através das obras. Ele diz, Abraão foi justificado quando... Abraão, um homem de fé, ele pergunta, não foi Abraão justificado quando ofereceu Isaque? Ou seja, a fé, ele continua dizendo, a fé sem obras na verdade está morta, assim como o seu corpo sem espírito está morto. Pense nisso. O quão morto é o seu corpo sem seu espírito? Tiago diz que a fé está morta desse jeito.
se você de fato não a catalisar com obras. Eu vou dizer isso de novo. A fé está morta assim, quando você não a catalisa pelas obras. Alguns de nós ficam, Deus, eu quero que você se mova na minha vida. E Deus diz, eu estou esperando que você se mova, para que então eu possa dar suporte às suas obras e me mover em seu favor. Jimmy encontrou um ateu, e o cara diz, eu sou ateu, e o Jimmy, eu não... Você precisa entender, se você não conhece o Jimmy, ele tem um jeito de falar que só ele fala. E o Jimmy diz, você não é ateu, e ele diz, eu sou ateu sim, por que você é ateu? E ele diz, porque os cristãos, todos eles, sabe, eles te traem, fazem isso, fazem aquilo com você. E aí ele diz para aquele cara ateu, quer saber? Se o cara põe um moletom com o nome Michael Jordan e rouba um banco, ele está representando o Michael Jordan? O cara, não, e ele... Tem muito cristão fazendo coisas que não representam Deus. E eu imagino que ele levou aquele cara ao Senhor, né? Coisas loucas, mas entenda, Deus quer que catalisemos a fé através das obras nas pessoas e também em nós. Veja, eu creio que estamos nessa estação em que Deus tem realizado milagres porque Deus quer mudar uma cultura. Uma outra coisa que eu falei na parte anterior desse ensino foi que a fé é ativada pela voz. A fé é ativada pela voz. Jesus disse, se você disser a esse monte seja removido, e não duvidar em seu coração que o que você disse vai acontecer, será feito para você pelo meu Pai que está no céu. E o que eu tiro disso, provavelmente todos tivemos isso em nossa vida, fora o Bill, é que nós reclamamos... Talvez o Bill Johnson já tenha reclamado, mas nós reclamamos dos nossos problemas ao invés de dar um passo para trás e dizer, Deus, o que você diz sobre meus problemas? E começarmos a falar em linha, você está comigo? Eu estou falando de fé radical, eu estou falando de sair dessa coisa meia boca, dessa fé medíocre que a gente tem tido, eu venho para a igreja e faço coisas boas. Eu creio que Deus está nos chamando para injetarmos fé radical em nossa jornada e de fato mudar o curso da história da América e certamente a história do mundo como um todo. E sabe, eu sinto que Deus quer ligar algo em nós, que talvez esteja dormindo ou dormente, ou talvez Ele queira despertar algo em nós que nunca foi despertado, ou pelo menos um nível disso para que comecemos a nos mover fora da nossa zona de conforto, para que a gente entre, se eu posso dizer assim, na nossa zona de fé radical. Então, sabe, Deus quer que comecemos a falar com os montes, falar com nossos problemas, não ficar no meio do caminho como, ok, vamos ver. Ao invés de reclamar, eu vou dizer, Joãozinho é um bom garoto. Não, Deus, o que você diz sobre Joãozinho? João está se comportando mal, ele foi expulso da escola. Deus, qual a sua palavra sobre Joãozinho? E Deus diz, Joãozinho vai mudar vidas, Joãozinho vai... E eu começo a falar, não na frente do João, eu começo a falar para o Joãozinho o que Deus diz sobre Joãozinho. Você está comigo? Vá para Hebreus capítulo 12, verso 2. Corramos com perseverança a corrida que está posta diante de nós, fixando nossos olhos em Jesus, o autor, repita, o autor e aperfeiçoador, diga, o aperfeiçoador da nossa fé. Eu quero observar que Jesus é o autor e aperfeiçoador da nossa fé. Ele é que está escrevendo nossa história. É Deus quem está escrevendo nossa história. A fé cria finais alternativos para o meu documentário pessoal. Ela reescreve o quadro final do meu roteiro de felizes para sempre. É interessante como a biografia de Deus a seu respeito soa bem. Sabe, Sara, lembra da história de Sara e Abraão? Diz que Hebreus diz que Sara concebeu porque ela creu naquele que é fiel. Agora, a história de Gênesis é um pouco diferente. Deus vem para Abraão e diz, você vai ter um filho, eu vou te abençoar. E ele começa a falar de nações, de estrelas do céu, da areia da praia. E então Abraão começa a pensar em ter filhos. Não posso ter um filho, não sabemos como isso será. E o argumento entre Sara e Abraão chega num ponto em que Sara diz, aqui, tome a minha serva Agar. Então, ao que parece, Sara está pensando, olha, o problema não é meu biologicamente, mas você fica me pressionando, tome, pegue Agar, eu vou provar para você que o problema é você. E aí Agar fica grávida. E ela tem um filho chamado Ismael, lembra da história? E Sara expulsa os dois.
E Abraão diz a Deus, Deus abençoe Ismael e permita que ele seja o meu filho prometido. Deus diz, eu vou abençoá-lo, mas ele não é o filho da promessa. E então o tempo passa, os anos passam, e finalmente Abraão, eu acho que tinha 99, e Deus chega para Abraão, Sara está na tenda, e diz, por volta dessa época, ano que vem, você terá um filho. E Sara ouve isso, e ela começa a rir. Ela não está com uma risada alegre, ela está... esse tipo de risada. Esse tipo de coisa, sabe? Tá, eu quero ver, haha. E Deus entra na tenda e diz, você riu? Eu imitando Sara, foi péssimo, não foi? Deus entra na tenda e diz, você riu? E ela diz, eu não ri. Ele diz, sim, você riu. Você o chamará de Isaac e eu rio. Entende Deus dizendo, quem ri por último sou eu? E é claro, ela tem Isaac e aí vai o resto da história, mas o meu ponto é que quando em Hebreus, quando o Novo Testamento olha para trás, para Sara, diz que ela considerou fiel aquele que fez a promessa. Ei, onde foi que isso aconteceu na história de Gênesis? O que eu quero trazer é que muitos de nós não nos movemos em fé radical por causa da nossa história. A gente conta a nossa história e Deus diz, essa não é a história que eu conto sobre você. Você deveria assistir o documentário que eu escrevi sobre você com o sangue de Jesus e você diz, mas se parece mais com você do que comigo. E Deus diz, esse é o ponto. E o que eu estou dizendo é que Deus quer reescrever a sua história. Você fica, eu fracassei, eu tive um filho fora do casamento, eu me divorciei, eu era viciado em drogas. Alô, essa não é a história que eu conto. Você deveria ouvir a história que eu conto. A história que eu conto inspira até os anjos a te ajudarem. E eu acho que muitos de nós deveriam tirar um tempo para ouvir a história que Deus conta a nosso respeito. Eu estava lendo a história de Gideão essa semana. Sabe, Gideão no capítulo 6 de Juízes, Deus vem aos israelitas que vinham sendo oprimidos pelos midianitas, não pelas midiazinhas, pelos midianitas, para deixar claro. Bem, lembra, culto passado eu disse que Jesus viveu 3 anos, então pelo menos eu estou melhorando a minha capacidade de pensar aqui. Só tem fiscais na primeira fila aqui. Você falou 3 anos. 33 anos, vai. Eu estava tentando fazer uma relação com os 3 anos que ele ministrou e me confundi no aniversário dele. E os midianitas estão oprimindo os israelitas a tal ponto que já estavam queimando os campos dos israelitas. Imagine, queimando os campos, já havia fome na terra. E então, literalmente, os israelitas tentavam colher suas colheitas mais cedo, escondendo o trigo que colhiam dentro de lagares, e Deus envia a eles um profeta. E esse profeta não conta a eles sobre seu futuro. Quem quer ir a uma conferência profética que não fala do seu futuro, mas do seu passado? E o profeta diz a eles, Deus me disse para dizer a vocês que Ele é o Deus que lhes tirou do Egito. Ele os guiou através do Mar Vermelho, a pés secos. Esse é o Deus a quem vocês servem. Em outras palavras, vocês acham que eu não posso livrar vocês dos midianitas? Eu livrei vocês do Egito. Eu sou o Deus que livra. Bem, evidentemente Gideão estava nessa conferência, porque o anjo do Senhor vem até Gideão, e a primeira coisa que ele diz a Gideão é, ô guerreiro poderoso. E Gideão fica tipo, sim, se eu sou um guerreiro poderoso, cadê todos os milagres que se falaram na conferência? Você já sabe que eu estou viajando um pouco aqui. Liberdade poética. Literalmente ele diz, onde estão todos os milagres de que nossos pais falaram? Quando nos tiraram do Egito, se eu sou um guerreiro poderoso, então como é que não há milagres? E o anjo basicamente diz, o milagre está em você, Gideão. E ele começa a dizer a Gideão, você é um guerreiro poderoso. Você vai libertar Israel. E Gideão começa a contar a ele todas as razões pelas quais ele não é qualificado. Ele começa a ler para o anjo o documentário sobre ele mesmo. E o anjo basicamente diz, esse não é o documentário de Deus a seu respeito. Você é um poderoso homem de valor e você é ungido para libertar esse povo. E eu te digo, Gideão, se você não acredita em mim, vá lá no campo do inimigo e veja o que eles dizem a seu respeito. E ele vai ao acampamento do inimigo, que ele estaria prestes a atacar. E o inimigo, um dos soldados do inimigo diz para o outro, eu tive um sonho a noite passada, foi? Ele diz, eu vi um pão de cevada vindo rolando sobre nossas tendas. O outro diz, esse não é outro senão Gideão, ele foi ungido para matar todos nós. Viu? O comentário do inimigo a seu respeito é melhor do que o seu.
O que eu estou dizendo é que não nos movemos em fé radical porque temos medo do que as pessoas dizem de nós, mas o inimigo está dizendo: é melhor pararmos, ele vai nos matar, ele foi ungido por Deus. E você está: o inimigo me atacou. Bem, provavelmente, nesse momento o inimigo está te beneficiando porque o comentário dele a seu respeito é melhor do que o seu. A não ser que ele te acuse, isso é outra mensagem para outro momento. O meu ponto aqui é que Deus nos chamou. Eu quero falar 3 coisas que eu aprendi na história de Gideão. A primeira é: atos radicais de fé começam com a revelação de, número 1, quem é Deus. Eu vim para vocês como libertador, eu os livrei do Egito, eu libertei Israel do Egito e eu vou libertar vocês. Eu sou o libertador. Quando Deus vem até você, frequentemente ele vem como a pessoa que é chamada para resolver seus problemas. Em outras palavras, ele não vem como que cura. Não, veja, ele veio como o libertador. Então ouça as histórias que Deus conta sobre si mesmo para os israelitas, para mostrar que ele é o libertador. Quantos sabem que Deus é o pão da vida, o leão e o cordeiro, e poderíamos continuar? Você sabe, ele é o bom pastor. Mas quando ele vem para você, ele normalmente vem na resposta que você precisa. Você está com um problema financeiro e Deus chega para você e diz: eu sou o Deus que é mais do que suficiente. Você está doente e ele chega: eu sou o grande médico. O que eu quero dizer aqui é que a fé radical é alimentada através de quem Deus é para a minha situação. Número 2, e esse é profundamente simples, mas profundo. A fé radical, ela nasce pela revelação de quem você é. Gideão, você é um grande homem de valor. Ouçam, Gideão provavelmente era um grande pai, tinha outros atributos, mas o que é que Deus precisa que ele faça? Liberte Israel. Então qual é o título do livro de Gideão? Eu vou escrever esse livro sobre Gideão, se chama Gideão é um grande guerreiro. E o que eu quero trazer aqui é que ele identifica você pelos traços de caráter que você precisa para a estação em que você está. Você está comigo? E a terceira coisa, e eu creio que isso também é poderoso, é que os atos radicais de fé começam com a revelação, com clareza da sua tarefa. Ok? E eu quero dizer o seguinte: eu creio que estamos numa estação, eu não sei se é uma estação, mas nós estamos nesse tempo onde Deus está deixando claras as nossas atribuições. Gideão, aqui está o que você deve fazer. Aqui está o que você deve fazer. Eu quero que você liberte Israel dos midianitas. É isso que eu quero que você faça. Tem algo que acontece em nossas vidas quando sabemos, porque sabemos, que estamos fazendo o que Deus nos chamou para fazer. Sadraque, Mesaque e Abidnego, você conhece a história. Nabucodonosor, disseram a ele: não vamos nos curvar aos seus ídolos, e Deus nos libertará. Mas mesmo que ele não nos liberte, entenda, se eu vou ser cozido, eu quero saber que eu fui cozido fazendo o que Deus me chamou para fazer. Eu não quero ser cozido por algo que eu não fui chamado para fazer. Não quero ser cozido por algo que você foi chamado. Eu quero... Você está comigo? Eles foram para o fogo, por isso essa parte de ser cozido, certo? Seriam bem passados? Essa foi meio... não pegou muito bem, mas foi espontânea. Eu tive um encontro com o Senhor alguns meses atrás, e para encurtar a história aqui, eu vi a mim mesmo, eu na verdade eu vi meu ministério como um pássaro, e eu dizia: voe, vá, e o pássaro não ia e voltava, e finalmente ele voltava e pousava em mim. E eu acordei instantaneamente. Sabe quando você tem aqueles sonhos que você sabe que foi o Senhor, não precisa perguntar: será que foi o Senhor? Eu acordei chorando, acordei a Kathy. Eu disse, na noite anterior tínhamos tido uma conversa no jantar e eu disse: eu simplesmente tenho vontade de deixar esse ministério ir. Para onde ele tem que ir? E no sonho o pássaro voltava, pousava na minha mão, ele não ia, eu acordei e o Senhor disse: ouça, você é o mordomo do meu ministério. Você vai fazer isso por mais 3 anos e em 2 anos eu vou espelhar isso na sua vida. Eu acordei com clareza. Kathy pode dizer: mudou a minha vida. Mudou a minha vida, eu fiquei ok. Ei, quantos sabem que cada ministério tem uma dor? A vida tem dores. Às vezes eu penso: eu quero sair da dor, e aí eu encontro novas dores. Tem gente que pensa: eu vou sair desse casamento porque eu vou sair da dor. Não, você vai encontrar mais dor. Você sabia que algo acontece quando a minha dor tem um propósito? Quando eu sei que esse sofrimento, que essa minha dor, esse meu desconforto, que essa minha falta de me divertir,
na verdade, é monitorada por Deus. Ele está tipo, ok. E de repente eu digo, ok, posso fazer isso e passo a ter esperança na dor. E entendo que tudo isso tem um propósito. Mas o que é péssimo é quando eu estou passando pela dor e a minha tarefa não está clara para mim. Eu não tenho certeza se eu estou nisto. Eu não sei você, mas eu não gosto de dor. Mas veja, uma dor que tem um propósito, sabe, isso traz esperança para mim. Mas a dor que me faz ficar dando volta após volta após volta, sabe, eu só me sinto tonto com... Será que isso é a coisa certa? Será que é aquilo a coisa certa? É como aquele homem que Tiago descreve. Se eu fico com esse ânimo dobre, hoje eu estou fazendo, amanhã eu não estou, eu vou desistir de tudo hoje, amanhã eu faço outra coisa. Mas algo acontece quando Deus chega e diz, eu te chamei para derrotar os midianitas. Ah, é? Ok, eu estou dentro. E a minha impressão é que o Senhor, e eu quero que todos vejam isso, você que está online, você que está aqui, estamos numa estação em que Deus vai clarificar a sua tarefa. Eu creio nisso. Eu posso sentir isso. Eu sei isso dentro de mim, eu percebo essa virada em mim. E a minha esposa pode dizer, isso mudou tudo na minha vida. Eu entendo o que eu estou fazendo, faz sentido, ok, vamos fazer. E sabe, você sempre tem vozes que acham que você deve fazer isso. Gideão tinha vozes, sabe, você... Tem gente tentando ajudar você. E às vezes elas não ajudam. Bem, isso eu não ia falar, mas vai ficar tudo bem. O último ponto aqui que eu quero trazer é o seguinte. A fé radical requer uma obediência radical. Obediência radical. Deus diz a Gideão, ok, Gideão, aqui está o plano. O que eu quero que você faça é reúna as tropas e vamos ter uma conversa. 32 mil aparecem. E Deus, que legal, mas tem muito. Todo mundo que tiver medo volte para casa e 22 mil voltam para casa. Agora, eu quero que você entenda que eles já estavam em menor número, já que o inimigo tinha tantos homens quanto a areia da praia. Então, sei lá, eles já estavam em menor número, talvez 100 para 1, e agora 22 mil vão para casa. E Gideão fica, tudo bem, pelo menos teremos uma boa igreja, sem gente reclamando na igreja. E aí Deus vem e diz, você ainda tem muitos? O que eu quero que você faça é leve esses homens até o rio, e qualquer um que beba como um cachorro, esses são seus caras. E 300 bebem como um cachorro. Eu preferiria os que não beberam como um cachorro, mas Deus diz, os que bebem como um cachorro são os seus, meus não, são seus. E aí Deus diz, ok, Gideão, esses são seus homens. Ok, então, vamos agir? Aqui está o plano de batalha. Deus diz, eu quero que vocês peguem potes e peguem algumas velas e também umas trombetas. Notou que tem uma coisa faltando? E Gideão fica... Como é? Ok, então eis o que vamos fazer. Eu sei que soa como loucura, mas vamos fazer o seguinte. Eu quero que vocês esperem até a noite, acendam as velas, quebrem os potes de barro e toquem as trombetas. Como é? Imagina ele dizendo aos caras, ok, eu falei com Deus. Joãozinho, você cuida dos potes? O que estamos fazendo? Bem, Deus disse que a gente vai acender as velas e a gente vai quebrar os potes e soprar as trombetas. Eu ficaria tipo, a Trindade concordou com isso mesmo? Porque parece um plano maluco. Às vezes Deus nos chama para uma obediência radical, na qual a coisa relacionada com essa nossa obediência nem parece ter relação com a batalha. Você já teve esse problema? Deus te dá um plano de batalha e você, Deus, eu estou quebrado, preciso de dinheiro, por favor me envie uma pessoa rica para me dar dinheiro. E aí Deus chega e diz, eu quero que você pegue os $500 que você tem e dê. E aí você, não, eu preciso de mais dinheiro. Isso já aconteceu com você? E aí Deus chega, eu vou te dar mais quando você der esse dinheiro. E aí eu vou dar esse dinheiro quando você me der mais dinheiro. E vocês ficam nessa batalha por semanas e ele diz, fé radical. Significa atos radicais de obediência. E, sabe, eu amo essa frase, aqueles
que são vistos dançando, são considerados como loucos pelos que não conseguem ouvir a música. A pior coisa a se fazer quando Deus te chama a uma fé radical, a um ato radical de fé, é perguntar aos seus amigos não salvos o que eles acham sobre isso. Porque eles não estão ouvindo a música. Você está comigo? Você chega para eles e diz o que Deus me disse para fazer, e aí você conta para eles. Afinal, você precisa de conselho. Você não precisa de dinheiro, precisa de conselho. E o que eu tiro disso, eu creio que Deus está mudando a cultura e nos chama a atos radicais de obediência. Mês passado eu conheci um cara numa conferência. Eu nunca o tinha visto antes. Na verdade, eu nem lembro o nome dele. Por que você está rindo? E ele estava contando uma história. Ele é de Honduras. E Deus disse a ele 10 anos atrás, eu quero que você vá para o México. Eu quero que você se mude especificamente para essa cidade. Ele não sabia por quê, só se mudou para lá. E ele acaba descobrindo que a cidade fica bem no meio da rota dos trens. O trem passa dentro daquela pequena cidade, cerca de 3.000 habitantes. Você percebe que eu lembro dos detalhes, mas não do nome dele, isso me deixa louco também. E passava bem no meio da cidade dele. E ele disse, Deus, o que você quer que eu faça? E Deus disse, eu quero que comece o ministério. Para ajudar, aqueles trens que passavam ali eram trens de carga. Deus disse, eu quero que você ajude os imigrantes que estão escapando do cartel, que passam nos trens. Então ele vai passar vários anos ajudando imigrantes que estão escapando, e o que ele faz é... Ele disse que quando chegavam na cidade dele, já fazia 2 ou 3 dias que eles estavam naquela viagem. Então ele tinha caixas de comida e água para eles. Então quando o trem parava na sua cidade, ele dava a eles comida e água. Orava por eles, tentava levá-los ao Senhor e dava o número dele para eles. Ele deu o número de telefone dele para 180.000 pessoas. O número de telefone, não a página do Facebook. Isso é um milagre. Então, enfim, isso acontece por um longo tempo. Ele conhece muita gente com problemas, mas ele conhece uma mulher que estava escapando do cartel. Eu não lembro de onde ela vinha, mas ela estava no trem com seu filho de 10 anos. E então ele a ajuda, ele dá comida a ela, dá a ela o seu número de telefone. E ele diz, ouça, se precisar de algo, se tiver problema, me ligue. Então... Ela estava na cidade há 2 ou 3 dias, ele ora por ela, leva ao Senhor, tem uma conversa com ela, e ela volta para o trem, e o trem estava vindo para a América, sabe? O trem os deixava na fronteira e eles tentavam passar. Enfim, ela liga para ele no dia seguinte, depois que volta para o trem, e ela está em pânico e diz, meu filho e eu fomos sequestrados pelo cartel. E ele pergunta onde ela está, e é uma história muito longa, ele levou 1 hora para me contar a história. Então, o cartel pegou eles e eles iriam vender o filho dela para prostituição. Se ela não desse $10.000 a eles na manhã seguinte, e ela estava em pânico, você imagina, ela estava numa casa presa pelo cartel. Enfim, através de uma palavra de conhecimento, ele descobre onde fica a casa. Primeiro ele entra, ele embarca num trem, ela descreve... Ele diz, me diga o que você vê na janela, porque onde ela estava tinha pequenas janelas, então ela conta a ele. Então ele deduz, bem, ela deve estar nessa cidade, porque ela vê um aeroporto e tem um aqui. Então ele chega na cidade, uma cidade grande, e ele vai dirigindo e por palavra de conhecimento o Senhor diz, é aqui que o cartel está mantendo ela. Enfim, então ele ora e pergunta, Deus, o que eu devo fazer? E Deus diz, venda você mesmo para o cartel. Então ele vende a si mesmo para o cartel como escravo. Você quer saber mais, não é? Outro dia eu termino a história. Eu vou só dar uma resumida aqui, porque a história é incrivelmente maluca. Ele vende a si mesmo para o cartel e ele acaba libertando aquela mulher e o filho dela e outra mulher e outro garoto que foram sequestrados no dia seguinte. Eles queriam 30.000 por todo mundo. Ele tira todos por $30.000. Atravessa com eles a fronteira e um mês depois recebe uma ligação da mulher dizendo, estamos bem, conseguimos um emprego. Grande obra. Porque eu contei essa história porque Deus nos chama a uma obediência radical. Ele nos chama a uma fé radical e a uma obediência radical. E sabe, depois daquele cara contar toda a história, eu na primeira fileira pensando, eu não sei se eu sou crente. Mas eu creio que Deus está despertando a América
E eu creio que nós, como Jimmy, como esse homem de Honduras, como você que está ouvindo, eu creio que Deus nos chamou para sermos catalisadores de veteranos que estão sem teto, de ateus que viram alguém vestindo a camisa errada. Você entende a minha metáfora? O que eu quero dizer é que eu creio que Deus nos chama a uma obediência radical. Eu creio que Deus está despertando algo em cada pessoa que está ouvindo. Eu sei que Ele está me despertando. E eu sei que eu não tive esse despertamento desde que eu sou um jovem crente. E eu pessoalmente gostaria que não começássemos. Eu não quero simplesmente voltar de onde começamos. Eu quero, sabe, eu quero ir mais alto. Eu quero ir mais alto, desculpe. Acabei de pisar nas flores de alguém, desculpe, depois eu pago. Eu quero ir mais alto, eu quero voltar ao fundamento da fé. E eu quero pegar um impulso a partir daí, para ir mais alto e mais longe do que jamais eu fui. Antes de terminar, eu preciso fazer uma coisa. Eu sei que fizemos no primeiro culto, mas eu vou fazer de novo. Durante essa semana inteira, você tem um zumbido no seu ouvido. É um zumbido, um barulho, um zumbido que você começou a ter no ouvido, que começou há cerca de uma semana, muito incômodo. Se você está aqui, por favor, levante. Bem, se você já tem há muito tempo, eu não quero que você levante, porque essa é uma palavra profética. Um zumbido que começou há cerca de uma semana. Muito bom, 2. Na verdade, ruim, você entendeu. Você também, ok. E se você está online, eu estou falando com você também. O Senhor me disse o seguinte, que o inimigo tem tentado resistir a uma fé recém-descoberta e atrapalhar o seu destino. Mas o Senhor diz, eu vou abrir seus ouvidos e vou fazer com que você me ouça de uma forma que nunca ouviu antes. O inimigo está tentando bloquear o seu ouvido, mas o Senhor vai abri-lo e não apenas o zumbido vai parar agora, em nome de Jesus, mas você vai ter uma audição extraordinária. Você vai ouvir o sussurro do Senhor. Agora o que é necessário de você, ouça, quando o Senhor sussurrar, Ele vai requerer que você ouça o sussurro dEle e que você se torne mais responsável pela palavra dEle quando Ele requerer que você o ouça. Então eu libero isso para você em nome de Jesus. Não fique surpreso com o que vai acontecer com você hoje, porque o Senhor está desvendando coisas para você hoje. Quando você sair daqui, Ele tratará de coisas que acabaram de acontecer e o Senhor vai requerer que você faça o que Ele te disser para fazer. Eu abençoo cada um de vocês em nome de Jesus. Obrigado por ficarem de pé. Okay. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.